Bem, bom dia. Eu não sei mais o que dizer. Isso é uma mesa de abertura e o que foi dito pelos meus colegas, para mim, praticamente esgota o assunto. E eu não quero ficar repetindo o que foi dito, com o que eu concordo completamente. A economia solidária é talvez uma das mais recentes tentativas de construir uma sociedade verdadeiramente democrática, inclusive em sua economia. Nós entendemos que a economia solidária é uma tentativa de democratizar a economia, ou seja, criar empreendimentos em que todos são iguais, em que o capital do empreendimento pertence a todos os trabalhadores desse empreendimento que são associados. E, para resumir isso, uma longa discussão, nós vamos ter nessa epidemia, não há dúvida nenhuma, mas na minha cabeça, a forma de Spinoza é provavelmente a mais simples e, ao mesmo tempo, mais expressiva. Nos empreendimentos de economia solidária, ninguém manda. Não há autoridade. E, consequentemente, ninguém obedece. Este é o princípio. Não há hierarquia, a não ser hierarquia votada pelos próprios sócios. Como os sócios trabalham, como em qualquer outro lugar, uma divisão de trabalho, obviamente, diferentes sócios recebem, pela decisão dos demais, diferentes responsabilidades. Agora é fundamental entender que eles ficam com essas responsabilidades e com o dever e o poder que responsabilidades oferecem, enquanto eles estiverem correspondendo às necessidades e às esperanças e às expectativas de todos os sócios. Isto é uma experiência em marcha. Estou descrevendo o que a gente está construindo aqui nesse país nos últimos 15, 20 anos. A economia solidária nasceu na grande crise, na terrível crise que não pegou só no Brasil, pegou toda a América Latina, a crise das dívidas externas, com austeridade, eu diria, sufocante, e o maior desemprego que o Brasil já tinha experimentado em sua história. A economia solidária nasceu com as cooperativas, com a Revolução Industrial na Inglaterra, no começo, na primeira metade do século XIX. Eu estou lembrando isso porque nós não inventamos a economia solidária, mas nós a reinventamos na medida em que as enormes crises que foram se acumulando a partir de 1970 tornou-se necessário. No Brasil, em 1981, ainda no regime militar, tivemos subitamente milhões de desempregados. O país não estava preparado para isso. E eu estava, nessa época, como secretário de planejamento da Prefeitura de São Paulo. E ficamos, obviamente, espantados com o número de famílias que vieram morar na rua. Porque quando você perde o emprego, perde o salário, você não consegue manter a moradia. E fizemos os primeiros censos de moradores de rua em função daquela emergência. Eu diria que a economia solidária nasceu daquela crise e nasceu, é importante dizê-lo, por iniciativa da Igreja Católica, especificamente da Caritas. A Caritas começou com um projeto que eles chamavam de Projetos Alternativos Comunitários, PACs,
a auxiliar com dinheiro obtido das outras cáritas da Alemanha, Estados Unidos, enfim, de países menos atingidos por essa crise. E com isso se semeou uma quantidade, eu diria, bastante grande, mais de 1000 experiências, entre aspas, de pessoas completamente sem nenhuma perspectiva, iniciando uma atividade empreendedora por conta deles próprios, associadamente. A economia solidária não foi inventada nessa situação, ela foi reinventada. Em situações, eu diria, difíceis, trágicas, mas simultaneamente, na medida em que nós vamos superando não só a crise, mas o próprio regime militar, e retornamos à democracia, o que nos deixa todos felizes neste país, podemos novamente ter segurança, igualdade de direitos, liberdade de discussão, de manifestação e assim por diante. É nessa onda de redemocratização que nós estamos construindo a economia solidária neste país. Só quero terminar, porque isso vai ser o assunto da nossa academia. Coisas semelhantes estão acontecendo hoje em todos os continentes, o que me deixa extremamente orgulhoso. Não que eu tivesse qualquer mérito maior nisso. Claro, o exemplo brasileiro foi conhecido e recebemos muitos visitantes interessados em saber como é que nós estamos fazendo isso. Mas eu diria, seria muita pretensão dizer que nós inventamos a economia solidária e está todo mundo aprendendo conosco. Não é assim. Eles estão aprendendo conosco, é claro, mas nós estamos aprendendo com eles. É uma troca de iguais. O fato de termos começado um pouco antes não nos dá nenhuma grande vantagem. O fundamental é sermos inteligentes, sermos solidários, porque na troca das experiências e dos conhecimentos conseguimos crescer juntos, solidariamente. Muito obrigado.